E olha, hoje, 31 de agosto, é o dia do nutricionista, o responsável por cuidar e instruir as pessoas a terem uma alimentação saudável. Por isso, nós convidamos a Gislaine Engelmann, que é nutricionista, para vir aqui conversar com a gente sobre alguns mitos e verdades dos alimentos. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem Mais também. uma vez aqui no Ver Mais, né, participando com a gente. Gislaine, eu quero começar falando um assunto com você. Hoje em dia, com a internet, a gente é bombardeado de informação, né? Toda hora chegam muitas informações de deve comer isso, não deve. Por exemplo, o café. Vou pegar o exemplo do café. Esses dias nós mostramos aqui no Ver Mais uma matéria sobre os benefícios do café. E ontem veio aqui um médico, um neurologista, para falar de enxaqueca. E ele falou que a enxaqueca pode atacar, né? O café pode atacar a enxaqueca, pode né, desencadear a enxaqueca. E também tem gente que diz que o café ataca a gastrite. Então, como tratar isso? Tomar ou não tomar café? Que alimentos a gente pode consumir? Enfim. Boa tarde, Maria Esther. Então, obrigada pelo convite, né? Nós do Hospital Dona Helena agradecemos a participação. Com relação aos alimentos, sempre ocorre várias dúvidas, realmente, se pode, se não pode consumir ou não. Com relação ao café, né? Então, a gente, na verdade, pegando um apanhado geral de todos os alimentos, né? Então, a gente, da nutricionista, que tem a capacidade realmente de avaliar se determinado alimento é bom ou não para determinada pessoa. Então, a gente, enquanto profissional capacitado, a gente avalia bioquimicamente, individualmente esse paciente, tá? Então, às vezes, o café para uma pessoa é bom, porém, para outra pessoa pode não ser bom. A gente sabe que ele tem uma boa concentração de antioxidantes, que posteriormente eu vou falar um pouco, né? Porém, que ele pode exacerbar, sim, as crises de enxaqueca. Então, a nutricionista capacitada tem que avaliar se é indicado determinado alimento ou não para o paciente. Então, a dica é, cada um tem que ser estudado individualmente, né? Para saber o que pode e não pode tomar ou comer. Exatamente. Né? Agora, olha só, Gislaine, ontem também nós mostramos uma matéria, uma reportagem aqui no Ver Mais, falando sobre a gordura, né? Que um estudo recente, uma revista aí renomada de medicina, acabou dizendo que a gordura, às vezes, é melhor a gente consumir a gordura do que o carboidrato. O que a gente pode falar sobre isso? Isso, perfeito. Então, realmente, saiu um estudo agora essa semana que está bem em alta, falando que realmente a gordura não faz tão mal quanto se parece. E as pessoas realmente têm muito medo de consumir gordura, né? Então, esse foi um ponto positivo, porque se a gente for avaliar a alimentação da população como um todo, é muito à base de pão, arroz, muito carboidrato refinado. Então, veio esse estudo a calhar para a gente estimular um pouco mais o consumo de gordura. Porém, também a gente tem que avaliar qual tipo de gordura que a gente vai oferecer para o nosso paciente, né? Eu sempre estimulo que mais o consumo de gordura monoinsaturada, aquela gordura que eu encontro no azeite de oliva, no abacate, nas sementes oleaginosas, porque tem uma melhor fonte ali de ácidos graxos monoinsaturado, além de todos os antioxidantes. É diferente da gordura, por exemplo, da manteiga, da margarina, Exatamente. Né? Então, assim, a gordura é boa, mas a gente também pode avaliar dentro desse contexto o quanto eu vou ofertar, avaliando bioquimicamente o meu paciente. Sempre pensando ele como um todo, né? Falando da gordura, a gente sabe que a margarina é ruim, então a gente não pode, não deve ofertar margarina para o paciente. Então, também tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, a gente, nutricionista, vai avaliar qual tipo de gordura. Pegando ainda um gancho, pensando numa alimentação equilibrada, também não é só a gordura. Então, a gente pode e deve oferecer os antioxidantes, né? Manter um equilíbrio de antioxidante, de fibras na dieta do paciente, uma boa hidratação, para que ocorra uma homeostase, um equilíbrio como um todo. Falando de antioxidante um pouco, então são compostos que a gente encontra também no azeite de oliva, no abacate, né? Que a gente encontra nas frutas principalmente, e alguns outros alimentos, como cacau, açaí, que têm a função de diminuir a exposição dos radicais livres no nosso corpo. O que os radicais livres em excesso fazem? Acabam deteriorando, ou acabam expondo as nossas células a um maior risco de câncer, doença cardiovascular, né? Então, os antioxidantes estão diretamente ligados à saúde mesmo, né? Perfeitamente. Então, a gente todos os dias deve ter uma boa porção de antioxidante. Aí vem aquele mito, muitas vezes, de colegas profissionais da saúde, dizer para
para o paciente, não coma fruta, né? Muitas vezes, não coma frutose. Então, principalmente... Porque é um açúcar, né? Isso, principalmente pacientes diabéticos, né? Mas a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, porque além de ser fonte de antioxidante, são fonte de fibras. E a gente sabe da importância das fibras solúveis e insolúveis para melhorar a função intestinal. Pegando um gancho da frutose, que também é um tema que sempre está muito em alta, né? A frutose da fruta não tem problema, né? Então, eu vou consumir ela sempre com a fibra junto. O problema do consumo da frutose é a frutose de adição que eu encontro nos alimentos industrializados. Então, isso que a gente chama muito a atenção. E como que eu sei identificar isso num alimento industrializado, né? Então, lendo o rótulo, se tiver a presença nos ingredientes de frutose, de açúcar invertido, de xarope de milho ou xarope de frutose, é um indicativo que tem frutose e que esse tipo de frutose, sim, é prejudicial para a saúde do meu paciente. Então, esse daí não consumir. Não consumir, diferente de eu consumir uma fruta que vai ter toda a fibra agregada que não vai potencialmente fazer mal. Entendi. Claro a fruta ainda, se for pra gente optar sempre pelas coisas naturais, né, Gislaine? Sim. Vai ser sempre melhor, né? Isso, perfeito. Então, sempre eu vou dar prioridade às frutas, sempre da estação, né? Isso é muito importante. E sempre que eu tiver um gancho e tiver a oportunidade de consumir os alimentos orgânicos. Porque além de não ter toda a questão de agrotóxico, eu vou ter mais biodisponíveis antioxidantes e os compostos fenólicos. Tá certo, então. Gislaine, nutricionista, parabéns pelo seu dia, né? Hoje, 31 de agosto, dia do nutricionista. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada.